Fala pessoal, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês. E hoje, como a gente fez um baita de um evento de workshop gratuito para vocês na semana passada, agora chegou uma hora de eu pegar e dar uma afinada na parte de equipamentos, que foi uma das dúvidas que mais surgiu para vocês. Bom, na verdade, pessoal, aqui sejam muito bem-vindos antes de qualquer coisa, mas é bom que vocês saibam que nós vamos falar de 3 marcas diferentes de equipamento. Nós vamos falar das máquinas da Kaiud, nós vamos falar das máquinas da Creality e também das máquinas da Anycube, que vai ser um modelinho de cada para não estender demais. Mas aí vocês já vão ter uma ideia muito bacana, pelo menos de equipamentos. Qual equipamento que você pode estar adquirindo ou qual o tipo de marca que você pode aí fazer uma determinada pesquisa. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês colocassem aí para mim, se vocês estão escutando bem. Eu vou ficar de olho aqui no chat, estamos no Instagram, vamos ficar de olho aqui na parte do Instagram para a gente conseguir ver se a gente consegue dar uma atenção especial para vocês. Tanto que entraram agora no nosso método, quanto para vocês que querem entrar nesse mundo e estão um pouquinho perdidos. Vamos dar uma olhada? Olha só. Para a galera que está no Instagram, se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, vai aparecer, tem um botãozinho perguntar lá embaixo. Vocês podem vir, dar um cliquezinho lá nas perguntas e acabar fazendo algumas perguntas para a gente. Sejam muito bem-vindos, Sadoko, você está bem, meu querido? Seja muito bem-vindo. Valeu, PC1945B também, seja muito bem-vindo. Qualquer pergunta que vocês tiverem, eu deixei no Instagram aqui aberto para vocês fazerem. E tô de olho aqui também na parte do YouTube, nas perguntas, nas principais mensagens. Então vocês fiquem à vontade para poder fazer as perguntas de vocês. Peço só que utilize os campos aqui de perguntas respectivos de cada uma da rede social para a gente poder ter uma visão do que está acontecendo, porque às vezes no chat a gente não consegue dar uma atenção especial. Bom, sem muita delonga, vamos lá para o que interessa. Primeiro eu vou falar um pouquinho da máquina da Kaiud. Essa daqui, pessoal, é uma Taikon Slim. Ela tem uma característica de ser uma máquina aberta. O fato dela ser aberta é para você trabalhar com esse tipo de material aqui, no material do tipo de filamento, e esse filamento aqui é o chamado de PLA. Você pode utilizar outros filamentos nessa máquina? Pode utilizar outros filamentos sem problema nenhum. Por exemplo, o TPU, que é uma borracha, ela imprime muito bem nesse material de TPU, que ele é uma borracha, ele é bem flexível, fica show de bola. O pessoal faz capinha de celulares e por aí segue, ou até mesmo determinados tipos de suporte que precisam ter esta resistência. Muito bom. Nesse caso, pessoal, outras características. Ela tem sensor de fim de filamento, é um item bastante interessante, muito bacana quando a gente precisa ter ali, acabou o filamento, e aí, vai perder a sua peça no meio? Não, ela dá um sinal para você, um sinal sonoro, você vem, faz a substituição do filamento e ela continua imprimindo sem problema nenhum. Hoje em dia, uma máquina que não tem esse sensor de falta de filamento, já começa a ficar um pouco mais complicado, porque se você acabar o filamento no meio do caminho, pronto, você já perde a sua peça. É uma das características. Bem, seja muito bem-vindo aí, galera do Instagram. Tamo junto. Qualquer coisa, coloca aí na caixinha de pergunta para mim. E galerinha do YouTube também, muito bem-vindos. Eu tô de olho aqui no chat para poder tirar as dúvidas de vocês. Bom, nesse caso aqui embaixo, pessoal, nós temos um sensor de nivelamento automático. O que acontece com esse sensor de nivelamento automático? Ele vai pegar 16 pontos em cima da sua mesa, ou dependendo da máquina, 9 pontos, ou dependendo da máquina, 20 pontos e por aí segue. Vai fazer uma malha com vários pontos em cima da sua mesa e vai fazer o autonivelamento, que chama. Esse autonivelamento, para vocês que estão começando, é bastante interessante. Se vocês forem ver, quando a gente tem um autonivelamento na nossa máquina, geralmente as máquinas não têm mais aqueles parafusos que tinham na parte de baixo. O que acontece? Como ela vai se autonivelar, você não precisa mais ficar regulando o parafuso. Isso facilita bastante para quem está começando. Bom, uma outra coisa que facilita bastante também, ó, é essa placa. Essa placa aqui é uma placa magnética
essas placas você tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela. Ela, por ela ser flexível, às vezes você tem a sua impressão na peça e você quer tirar e acaba dobrando ela e vincando. Essa daqui não é interessante você fazer aí cantos muito agudos, né, na hora de você tirar a sua peça da mesa. Esse aqui você vai ver que você vem tirando ela com uma facilidade, mas tenta não dobrar, porque senão você pode vir a danificar. Um outro item legal dessa plaquinha também é que ela não precisa de nenhum tipo de aderente, ou gel fixador, ou qualquer coisa que a gente venha a colocar no nosso equipamento. Outros casos que eu vou mostrar para vocês, vai haver necessidade de utilizar um fixador. Muito bem, o que mais que nós vamos ter aqui? Nesse caso aqui, então, como ela é magnética, é só você colocar em cima da sua mesa, ela já gruda. Olha lá, muito show, ela fica fixada e você não precisa também dos grampos. Os grampos na parte superior aqui, ele primeiro que diminui a área de trabalho de vocês, né? Você vai ter uma área, você compra uma máquina que tem uma determinada área e aquele grampo acaba atrapalhando. Fora que dependendo da posição que você coloca o grampo, ele pode bater na estrutura ou ainda ele pode bater lá no hot end, podendo danificar algum dos componentes. Então eu gostei muito dessas mantas magnéticas, trabalho fantástico. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela, principalmente na hora de nivelar a primeira camada, porque senão você pode vir esfregando o bico em cima da mesa e acabar danificando o seu equipamento. Bom, aí você vai ter que acabar comprando uma nova dessa daqui. Show de bola! Falado então da nossa plaquinha, manta magnética, nós temos a nossa mesa. Essa mesa aqui, é importante vocês darem uma olhada, pessoal, na descrição do equipamento, qual é a temperatura que você consegue ter na sua mesa. Geralmente, as máquinas estão chegando aí de 100 a 110 graus na temperatura da mesa, principalmente as máquinas mais recentes. Dá uma confirmadinha, porque se você quiser trabalhar com alguns materiais que necessitem de uma temperatura um pouco mais alta para você estar imprimindo, como por exemplo o ABS, você já vai ter pelo menos uma mesa que atinge uma temperatura próxima de 100 graus, que é o necessário para imprimir esse tipo de material. Aí você pode virar e falar assim, mas imprime bem? Essa máquina aqui imprime bem ABS? Pessoal, se você enclausurar o seu equipamento, quer fazer como se fosse uma caixinha, fechar ele vai imprimir melhor. Por que eu digo isso para vocês? Você trabalhar com alguns tipos de materiais onde você tem um empenamento e existe aí a necessidade de controle térmico, pode acontecer de gerar alguns defeitos e você vir a se frustrar. Máquinas abertas eu gosto muito de direcionar o trabalho para PLA, TPU ou máquinas que não, materiais que não hajam tanto empenamento. Esse é um ponto crucial. O que mais que eu achei muito legal dessa maquininha aqui? Essa maquininha ela tem a parte de tensionador de correia, já de cara aqui, no próprio eixo X você tensiona a correia por aqui. E no caso do eixo Y, que a gente teria um eixo na parte de baixo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu não acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas na mesma correia que tem aqui, ó, aqui tem uma correinha, tá vendo? Temos uma correia também na parte de baixo do eixo Y. E essa correia, ela vem com uma molinha, e essa molinha já dá a pressão que você necessita ali na tensão da correia, que também é super bacana. Pessoal, qualquer dúvida, lembrando vocês, tem caixinha de perguntas aqui, tem um local de perguntas lá no Instagram, fiquem à vontade para vocês perguntarem. E também no YouTube tem ali a parte de perguntas. O Lucas já colocou pra gente ali, bom dia, qual o modelo dessa impressora? Meu querido, essa daqui é chamada de Taikon Slim. E essa máquina aqui ela só é fornecida por uma empresa no Brasil, que é a Top Ink 3D. Porém, hoje, exclusivamente hoje, tá chegando aí nessa semana, na verdade, né? É um carregamento novo para eles lá. Então eles estão sem estoque, mas daqui a pouquinho eles vão ter no estoque lá também. E eu gosto muito desse equipamento. Achei ela show de bola. Tanto ela quanto a Taikon normal, que é uma Taikon, eu não sei se dá para vocês verem aqui, não vai dar. Mas eu tenho a Taikon Max aqui do lado, que ela é um pouco maior, ia ficar muito grande aqui em cima da mesa, iria ficar difícil da gente conseguir trabalhar. Mas tem a Taikon normal, que ela é uma máquina dessa daqui, um pouquinho mais baixa, com uma mesa de vidro também, show de bola. Tem 3 modelinhos lá da Taikon para vocês darem uma olhada. A diferença delas é capacidade. Umas têm medidas em X e Y diferentes e em Z também.
Essa daqui, que é a Slim, eu gostei muito dela porque ela tem uma mesa de um tamanho legal e tem uma altura de 300 milímetros. Essa altura de 300 milímetros, dependendo do tipo de peça que você quer fazer, é de fundamental importância, porque você consegue trabalhar legal aí no eixo Z, que é fazer peças mais altas. E aí, levando em conta, ficou claro? Qualquer coisa, vocês dão um toque aí que a gente explica melhor. O que mais que nós temos aqui? Aqui, ó, atrás do nosso equipamento, se a gente for dar uma verificada, um item importante de vocês observarem, pessoal. Um item importante de vocês observarem na parte de trás do nosso equipamento são esses dois fusos que a gente tem aqui, ó. Esse aqui é o que faz a máquina levantar, que é o eixo Z. Nesse caso aqui, ele tem, a gente chama de duplo eixo Z. Então, o mesmo passo que ele manda levantar desse lado, ele manda também levantar desse lado. Isso faz com que o eixo Z suba de forma homogênea, né? Suba de forma equilibrada, vamos dizer assim. Algumas máquinas possuem apenas o fuso de um lado. Ah, Daniel, mas isso é um problema? Não é? Gente, tranquilo. As máquinas elas foram feitas para funcionar muito bem. Só que umas têm alguns adereços a mais, alguns upgrades melhores. As máquinas estão evoluindo, isso é bastante interessante. E o fato de você ter dois é porque esse sobe na mesma proporção. Inclusive tem uma correia na parte de baixo, bem na parte de baixo aqui ligando os dois motores, que força justamente isso acontecer de forma simultânea. Bom, se o meu não tem, o que acontece? Eu posso colocar? Você pode colocar um outro eixo Z para fazer esse levantamento. Porém, aqui, ó, nessa parte aqui você tem 3 roldanas. Essas 3 roldanas, se elas estiverem devidamente lubrificadas, ajustadas, as guias estiverem limpas, você vai perceber que vai funcionar perfeitamente também. Porém, você vai precisar dar uma atenção na sua manutenção da sua máquina. Isso aí é para qualquer um dos casos. Até nessa daqui, se você não mantiver tudo muito bem lubrificado e limpo e as roldanas ajustadas, você pode vir também a ter alguns tipos de problema. Muito bem, por aqui eu acho que já deu para vocês perceberem, eu não sei se dá para enxergar por aí, mas a nossa molinha, apareceu aqui uma molinha, que é justamente a molinha que deixa aí a tensão das correias legais. Uma outra característica desse equipamento também, não sei se vocês já ouviram falar, são as guias lineares. O que acontece? Esse ponto aqui, ó, essa peça que nós temos aqui, ó, é chamada de guia linear. E essa daqui, ó, é uma estrutura de alumínio. E nesse caso, essa estrutura de alumínio, ela corre essas 3 roldanas em contato com essa estrutura de alumínio e te dá vamos dizer, um ajuste. Já no eixo X, que é esse eixo aqui, ele tem o tal da guia linear. Essa guia linear, ela é extremamente precisa, justamente porque é ela que vai movimentar esse carrinho aqui, que é o carro do X, que tem um pezinho um pouco maior em função da sua extrusora ser do tipo Direct Drive. O que seria isso? Essa extrusora, quando está tudo conectado junto no eixo X, tudo bem próximo, ela chama de Direct Drive. Nós temos outros equipamentos aqui que vai ser do tipo Bowden. E aí essa extrusora, essa parte um pouco mais pesada, fica aqui atrás, deixando o eixo X mais leve. Muito bem, deixou o eixo X mais leve, ele se movimenta com mais facilidade. Então, é como se fosse alguns ajustes. Eu gostei muito do tipo Direct Drive, porque ele tem uma precisão na hora de depositar e na hora de parar a deposição muito legal e garante para você aí uma qualidade muito boa da sua peça. Ah, Daniel, mas e a Bowden? A Bowden também dá uma boa qualidade? Dá também. Você vai fazer os ajustes necessários e vai te dar uma boa qualidade também. É tudo uma questão de ajustes, pessoal. É que nem carro. Você tem um carro que vai te levar daqui até Ubatuba, eu gosto de colocar Ubatuba porque Ubatuba é aqui pertinho, e tem uma estrada que tem todos os níveis de dificuldade. Nós temos uma serra aqui de Ubatuba, que ela é uma serra que deixa o pessoal meio de cabelo em pé, não sei se vocês já conhecem. Se conhece, coloca aí pra gente nos comentários. E o que acontece? Esse trajeto que a gente vai fazer, você precisa saber dirigir.
cada situação você tem que saber o que fazer. Nesse caso aqui do Direct Drive, se você quiser trabalhar com um TPU, por exemplo, que é esse flexível, ele deposita material com muita mais facilidade, porque o TPU ele é mole, ele é uma borracha. Esse caso da opção estar como Bowden, ele é mais longe, é difícil dele empurrar o material que ele tem uma flexibilidade maior. Então é uma das características muito interessantes. Como aqui a gente faz muita peça de TPU, eu gostei por demais desse equipamento. E como vocês vão evoluindo no passar do tempo na parte da impressão 3D, pode acontecer de vocês aí terem um interesse de começar a trabalhar com outros tipos de materiais. Então tá aí um item bastante importante. Vamos dar uma olhadinha aqui no Instagram. O pessoal hoje tá quietinho, cara, não tem pergunta nenhuma. Lá no YouTube tá um pouco mais. Ô, Diegão tem uma dessa, tá aí com o Slim da Kaiud. Show de bola. Diego, coloca pra gente aí o que você tá achando, porque aí eu também posso ter um feedback, principalmente de quem já adquiriu o equipamento e se tá gostando ou não e qual é o tipo de dificuldade que pode ter aparecido aí na hora de você trabalhar. Beleza? Comenta aí pra gente, por gentileza. No caso, pessoal, dessa nossa maquininha aqui, então, o que você vai ter que fazer de fundamental importância? Você vai ter que fazer o ajuste do Z offset, que chama, na hora de você fazer a sua primeira impressão. Então vai ter um comandinho aqui, que é um Zzinho na parte inferior direita do seu painel, e você vem ajustando ela para cima e para baixo, para o seu bico aproximar mais da mesa, ficar um pouquinho mais alto e aí conseguir fazer a primeira camada perfeitamente. Bom, aqui nós temos algumas características então que a gente comentou: Direct Drive, duplo eixo Z, guias lineares. Aqui ele usa o Marlin 2.0, que é um Marlin muito bacana, tem tido uma ótima aceitação. O Marlin 2.0, na minha opinião, ele é muito interessante porque aceita muito bem a troca de filamento, que é o código M600, e ele aceita muito bem essa troca, eu gostei por demais. E aí o que acontece? Você põe um material vermelho, por exemplo, e você fala, em determinado ponto da peça eu quero mudar o material. Lá no Ultimaker Cura você vai lá, coloca lá uma pausa para existir a troca de filamento, ele para, fica esperando aqui no cantinho, você troca o filamento e ele volta a funcionar perfeitamente. Eu gostei bastante também desse caso. Bom, vamos lá, vamos tirar essa daqui um pouquinho. Qualquer coisa, se vocês tiverem de dúvida, pergunta aí e a gente vai respondendo. E vamos colocar esta daqui. Esta daqui, pessoal, é uma maquininha muito bacana. Ela é a tal da Ender 3. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se vocês estão enxergando bem o que está acontecendo. Tá aqui, beleza. Estão enxergando bem. Essa daqui já é uma das maquininhas mais simples hoje que nós temos no mercado. O custo dela é bem mais baixo. Hoje você está próximo de 1.100, dependendo do caso, até uns R$1.300. Você encontra uma maquininha desse tipo. Qual é a característica dela? Vamos lá. Nas características dela aqui, ela é a chamada da Ender 3. Normal, essa daqui é a primeira Ender que saiu. Ela tem aquele sistema do sistema Bowden, que a extrusora fica aqui do lado, ó. Ele tem uma distância, ele tem um tubinho branco que vem e encaixa aqui em cima. Então existe uma distância entre a nossa extrusora e o nosso bico. Qual a característica disso? A característica disso é que esse bico ele fica mais leve. O fato dele ficar mais leve, ele exige menos das nossas 3 roldanas que nós temos aqui. Então a gente vai ter que ajustar essas 3 roldanas direitinho para esse carro não ficar com nenhuma folga e a gente vai ter um movimento em X, aqui o movimento em Y e subindo aqui nós temos um movimento em Z. Muito bem. Uma outra característica desse equipamento. Esse equipamento, ele não tem aquele parafusinho que a gente aperta aqui e já estica a nossa correia. Eu tenho que soltar esses 2 parafusos que eu tenho aqui, puxar na mão e apertar de novo. Também bastante tranquilo de fazer o ajuste da correia. A mesma coisa acontece na correia no eixo Y, que é aqui na frente. Eu solto esses 4 parafusos, puxo um pouquinho para frente e tá certo também, já está ajustado. O que mais que nós temos aqui de importante a ser falado? Olha só, algumas das máquinas, pessoal, possuem esse ventiladorzinho da frente é para refrigerar o nosso dissipador, que está lá dentro, e esse ventiladorzinho do lado que nós temos aqui, as máquinas é extremamente importante que tenha esse ventilador.
Alguns upgrades dessas máquinas é o que? Colocar 2 ventiladores, um de cada lado, justamente para você ter uma refrigeração desse lado e também ter uma refrigeração deste outro lado. Isso vai garantir para você que você consiga fazer peças pequenas com um maior nível de detalhes, utilizando aí, por exemplo, o PLA. Uma das funções de você ter 2 ventiladores é esse. Algumas máquinas já estão vindo com 2 ventiladores, justamente para você não precisar ficar fazendo esses upgrades. Então tá aí um item bastante interessante. Fala galerinha do Instagram, beleza ou não? Qualquer coisa, só avisando vocês, tem uma caixinha de perguntas aí, vocês podem perguntar numa boa. Tem um balãozinho de perguntas aí do lado, vocês perguntam para mim que eu vou respondendo para vocês. Diego, gostando bastante, muito precisa, apenas o eixo Y, por conta de ser guia, rolamento faz um pouco mais de barulho, mas o restante é excelente. Olha que feedback legal, show de bola, Diego. A gente estava conversando da Taikon Slim, ela tem guias lineares no eixo X e ela tem a parte de buchas de rolamento, né, do tipo pillow block, na parte do eixo Y. E ele fez um comentário aí interessante. Detalhe, vai existir um upgrade também das Taikons para guias lineares no eixo Y. Não sei nem se eu poderia falar isso para vocês, mas vai vir novidade aí muito bacana. Bom, numa dessa, pessoal, o que mais a gente vai ter aqui? Então, o sistema, no caso, o sistema Bowden. Aqui nós temos a parte de refrigeração, um refrigerador de um lado, sem problema nenhum, dependendo do tamanho da peça que você for fazer. Sem crise, você vai conseguir ter a refrigeração adequada, show de bola, só se você quiser fazer peças muito pequenas. Uma das coisas que vai ter que acontecer é você diminuir um pouco a velocidade, diminuir um pouquinho a temperatura, fazer microajustes aí para você conseguir ter aí a refrigeração adequada e não ter o empenamento. É um item aí bastante importante. Outra coisa que na parte de trás dela, ela tem aquele esquema que eu estava comentando com vocês, apenas um fuso no eixo Z. No caso, o outro fuso ela não tem, mas existe também esse upgrade para vocês fazerem. Vocês vão imprimir algumas peças, vão comprar mais um motor e tudo mais, e vai tirar esse componente daqui, vai jogar para o lado e vai acabar fazendo aí a parte de upgrade sem crise, vai colocar 2 eixos. Mas eu não vi necessidade disso. Se você fizer o ajuste das roldanas de forma correta, ela funciona muito bem. Um item que, dependendo da impressora que você vier a adquirir o modelo dela, é a extrusorinha. A extrusorinha de plástico, eu particularmente não tive muito bons resultados com ela. E a gente sempre acaba trocando para uma extrusora de metal. Um dos itens é porque às vezes a de plástico ela começa a se quebrar e você não percebe. E aí começa a perder a pressão entre o rolamento que existe aqui e a sua engrenagem, e aí ela começa a não mandar mais material o quanto deveria. E aí começa a dar alguns defeitos, você não sabe o que é. E aí você fica se matando, até que você encontra na extrusora ali um pequeno trincado. Aí você olha e fala, nossa, já está quebrada. Então é um dos itens que, se você tem a sua impressora e ela tem aqui uma extrusora de plástico, já vale a pena vocês darem uma olhadinha para ver se ela já não está trincada. E ela trinca num lugar meio ruim, viu? Então dá uma olhadinha geral nela, desmonta e dá uma olhadinha por completo. Muito bem, show de bola. Aqui o que eu acho interessante. Teve um dado momento aí das impressoras que elas estavam começando a vir com o touch, né? Que é a telinha touch. Essa daqui é uma tela de botão. A tela de botão ela funciona perfeitamente, é um pouquinho mais antigo, mas funciona perfeitamente. Você escolhe qual é o comando que você quer através de giro do botão e seleciona através do aperto. Dá muito pouco problema. Esse é um item que é o tal caso. É você ter um carrinho com manivela, sem ar-condicionado, sem trava elétrica, você não tem nada de benefícios, assim, vamos dizer, de facilidades. Ele te leva de um ponto a outro, mas sem muito conforto. Nesse caso aqui, ele é aquele pé de boi. Você pega, consegue fazer o que você quer fazer e não tem muita coisa para dar pau. É um item bastante interessante também. Porém, manutenções básicas são de fundamental importância. O que acontece? Aqui, esse ventiladorzinho aqui é importantíssimo que você mantenha ele limpo, lubrificado e bem... Aqui temos 2 tipos de rolamentos, de fã, um com rolamento e um com bucha. Eu recomendo vocês terem esse fã aqui de rolamento
ele é 2 vezes o preço do kombucha, isso não tem a dúvida. Você vai ver que, às vezes, esse fãzinho aqui de bucha, ele custa aí 12, 15 reais, você vai ver um de rolamento custa quase 100. Aí você fala, caramba, mas eu vou comprar o de 12. Então, mas o de 12 você tem que fazer a manutenção constante. Já o de rolamento, ele é mais difícil de encontrar, mas você não precisa fazer manutenção dele, não precisa colocar óleo, não precisa nada. E esse daqui, esse fã, se ele começar a ficar fraco, vai começar a gerar um punhado de problema na sua impressão. Então é um item que você tem que ficar bastante esperto. Muito bem, o que mais que nós temos aqui? Acho que só. Nessa maquininha aqui foi o suficiente. O bom dessa maquininha aqui é que ela tem uma comunidade muito grande, porém, o ruim é a comunidade muito grande. Aí você fala, pô, como assim, cara? Como assim? Porque tem muita gente que tá buscando informação. E aí, às vezes, as informações acabam ficando meio truncadas, tal. Às vezes você tenta uma coisa, tenta outra para resolver o seu problema e acaba ficando meio frustrado. Isso acontece bastante. Eu já vi muita gente se desanimando por causa disso também. E eu gostaria que isso não acontecesse com vocês. Qualquer coisa, tem dúvida? Tá aqui no canal, você me conhece? Pô, põe na pergunta aí, a gente faz questão de responder para vocês. Dependendo do caso, a gente faz até um vídeo para tentar sanar a dúvida de vocês. Beleza? Essa daqui então é outra maquininha que eu acho espetacular. E aí a gente vem agora para esta daqui. Esta daqui é da Anycubic. Essa daqui é a tal da Viper. Essa maquininha foi uma das segunda ou terceira máquina que eu peguei e eu fiquei encantado com ela, mas encantado mesmo. Ela no nível tecnológico, ela estava assim, muito, acho que ela foi uma das primeiras aí que veio com vários upgrades muito legais e eu gostei bastante. Um item muito legal que ela veio é com essa placa de PEI. Essa placa é show de bola, não precisa de nenhum tipo de aderente nela também. É uma placa metálica. E quando a peça fica aqui em cima, você tira ela, você só dá uma pequena curvada, não pode curvar muito, você dá uma pequena curvada, a peça já se solta dela. Espetacular, gostei muito. Já existe dessa placa aqui também para a Taikon Slim. Você consegue fazer a compra dessa placa para Taikon Slim lá com o pessoal da Top Ink. Ela também é uma mesa magnética, então você não precisa ter a parte dos grampos pegando aqui em cima. Eu esqueci de falar para vocês. A Enderzinha, no meu caso aqui, ela já tem uma placa de vidro e aí você precisa colocar um aderente, ou um spray Carina, ou um spray fix, ou ainda você tem vários tipos de materiais, de aderentes para estar colocando em cima da mesa. Cada um gosta de um tipo, eu gosto muito do fix e do spray Carina, funciona muito bem aqui. Eu tenho usado também bastante aqui o Cotrim. O Cotrim eu gostei bastante dele, principalmente para TPU no vidro. O Cotrim para TPU no vidro ficou espetacular, uma boa opção aí para vocês. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Aqui no lugar não é para reclamar. Por quê? Porque eu não sei o que você faz. Se eu não sei o que você faz, eu não sei se você está fazendo certo ou errado. Então, eu estou falando apenas o que eu uso aqui e é um dos benefícios que eu acabei tendo. Muito bom. O que mais que nós temos aqui? Essa daqui, pessoal, vamos pegar na extrusorinha dela aqui. O que é uma das coisas que eu achei muito legal é o capricho. O capricho, por exemplo, de conexão, usando conectores com plugs, você vem, encaixa o conector, já está tudo muito bem organizado, isso eu achei bastante legal. Hoje, se você for procurar na internet, todas as impressoras têm upgrade. O pessoal gosta muito de colocar a criatividade, mesmo em prática e vir resolvendo determinados tipos de problemas. Por exemplo, aqui, Daniel, eu não gosto desse enforca-gato que tem aqui, né, que é o tal da presilha. Então eu fiz aqui, imprimi uma pecinha que você encaixa, vem com o tubinho, encaixa em cima. Pô, show de bola, fantástico. São alguns upgrades muito interessantes. Mas que não vai mudar muita coisa, vai ficar só mais organizada e mais bonita. Mas show de bola. O que mais que nós temos aqui? Aqui nós temos a nossa extrusora. Esse cara aqui é um pouquinho diferente. O que acontece com essa nossa extrusora? Ela já tem 2 ventiladores, soprando um de cada lado, faz muita diferença na nossa qualidade. Ele tem o ventiladorzão aqui na frente, soprando o nosso dissipador, fantástico também. Ela possui a nossa estrutura metálica aqui. É uma estrutura metálica que já não é mais uma estrutura metálica meio convencional, ela já foi fabricada, então você vê que tem umas faces que já são mais lisas, isso quer dizer que já foi justamente fabricado para criar essas impressoras. Então, às vezes, o controle de qualidade é diferenciado e por aí segue, muito interessante também.
Que mais que nós temos aqui? Aqui nós temos dois sensores do eixo Z, aqui do lado, e nós temos mais um sensor que é no bico dela, que eu achei muito legal, mas você tem que tomar alguns cuidados. Como o sensor é no bico dela, pode acontecer, ela vai vir fazendo o nivelamento automático da sua mesa, pode acontecer do bico ele estar frio, e aí tem uma bolinha de material muito pequenininha, às vezes carbonizada, bem na pontinha do bico. Se o bico não estiver limpo, pessoal, ele vai fazer a verificação de forma incorreta. Aí você vai imprimir, ele vai ficar alto. Aí você vai fazer o quê? Vai vir aqui e vai ajustar na parte do Z offset. Você vai vir, vai ajustar, ele vai fazer a primeira camada, show de bola. Quando você for fazer a segunda peça, por exemplo, ele vai vir, vai verificar novamente o nivelamento da sua mesa. Como agora, por exemplo, o bico está quente, ele vai avaliar o Z offset que você fez e vai vir, vai enterrar o bico na mesa. E isso vai detonar com a tua mesa. Então, essa maquininha você tem que ficar atento pra caramba no começo de cada impressão. Se você vacilar na limpeza do bico, provavelmente vai dar problema na primeira camada. Então, o que a gente geralmente faz? Aqui, ó, a gente tem um botãozinho que a gente pega, puxa ele para frente, tira um pouquinho do material, bico quente, dá uma limpadinha no bico, manda fazer o nivelamento, show de bola, depois empurra ele de novo, aí entra o problema, você tem que limpar o bico e você vai perceber que ele sempre fica querendo sair um pouco de material, se o material estiver já direto ali, pressionando o bico da tua máquina. Então, esse é o único inconveniente, um dos únicos inconvenientes que eu vi dessa máquina. A máquina é top, mas você tem que ficar de olho quando ele for começar, para ver se a primeira camada está dando certo. Se vocês tiverem uma outra dica aí, coloca nos comentários também para mim. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Manda um alô pra turma aí de Roraima. Ah, Alexandre, turma de Roraima. Eu tinha esquecido disso aí, que eu falei, cara, mas qual que era o nome do estado mesmo que ele tava querendo e tal? Roraima. Show de bola, Alexandre. Galera de Roraima, show. Muito obrigado pela confiança aí, por estar junto com a gente. Fantástico. Foi um dos itens que eu achei espetacular da internet, que eu não imaginava poder chegar tão longe aí, e eu fiquei muito contente. Valeu, galera. Bom, que mais? E aí, pessoal, para dar uma ajuda aí, bota para mim aí da onde que vocês são, para eu saber até onde a gente está conseguindo chegar aí com as nossas informações e com essa troca de conhecimento. Bom, nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma extrusora do tipo BMG. Essa extrusora ela é fantástica, ela tem um esquema de engrenagens nela que acaba fazendo uma redução, que consegue controlar muito bem a quantidade de material que vai ser depositada. Então eu gostei por demais desse tipo de extrusora da BMG, muito boa. Que mais que ele tem um esquema que é muito interessante? Também tem sensor de falta de filamento, que é um item de fundamental importância, nem todas as máquinas têm, é importante vocês verificarem. A máquina às vezes não tem, mas dá para você colocar, dá para você fazer o upgrade, colocar, tá? Mas vai exigir de vocês um pouquinho mais de atenção na parte ali de configurações, como vai fazer a montagem disso e por aí segue. Então é um item que, para quem está iniciando do zero, não sabe nada, pode vir a se prejudicar com isso. Se a gente for dar uma olhadinha, eu gostei, antes de qualquer coisa, eu gostei muito também da parte do LCD dela. O LCD dela tem uma organização muito bacana também, achei bem legal, muito intuitivo. Aqui, do outro lado aqui, nós temos, o que mais que eu ia falar? Aqui, ó, duplo eixo Z também, então uma máquina que possui duplo eixo Z, faz aí o levantamento dos dois eixos de forma organizada. Esse cara aqui, ó, eu achei muito legal, ó, todos os componentes com plug. Isso aqui dá uma organização para os seus cabos e eu achei muito profissional, muito legal também. Porém, aqui ainda existe o lance das roldanas. Essas roldanas você precisa também estar muito bem ajustado. Mesmo problema, todas elas têm essa característica no eixo Z por enquanto. Então, todas elas você tem que aprender a ajustar as roldanas. Não vai ter como fugir disso daí. Muito bom. O que mais que nós temos aqui? Aqui eu acho que deu. Falamos aqui... um item que infelizmente, essa pecou. Se vocês conhecem aí, aqui, ó, São José do Rio Preto. Ô, Sadoco, show de bola, cara. Muito 10. Deixa eu ver se tem mais alguém que está falando alguma coisa aqui.
e eu perdi, porque na parte aqui do bom dia, Glauber, tudo bem? Na parte do Instagram é fogo porque vai passando ali as perguntas e eu acabo não vendo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de vocês no balãozinho. No Instagram não tem nada. E no YouTube tem lá saudações. Da onde que é? Minas Gerais. Pô, cara, que da hora, Johnny. Seja muito bem-vinda. Do Lafayette. Muito bom, cara. Não faço nem ideia de onde seja, cara. Que da hora. Quem sabe nós vai comer um queijo mineiro aí qualquer dia. Grande abraço. Obrigado pela presença. No caso aqui, pessoal, o que nós temos? Lembrando, aqui eu também tenho um esticador de forma bem interessante. Você tem que colocar uma chavinha aqui. Você põe uma chavinha Allen e vem puxando. Ele tem aqui uma opção de puxar um pouquinho esse carro. Ele é bem interessante. No eixo Y, ele também tem. É uma chavinha aqui, ó. Você põe uma chavinha aqui e também faz o ajuste da sua correia numa boa. Então ele tem dois esticadorzinhos aqui que facilita bastante a nossa vida. E um dos itens aqui que pecou, na minha opinião, é que o M600, aquela troca de filamento, não funciona. Eu não consegui fazer troca de filamento legal nesse equipamento. Então começa com o material, acaba tendo que ficar com o mesmo material. E tem um outro item que também que deu uma judiada na minha ótica aqui, infelizmente, que é quando acaba a energia, caso haja uma queda de energia. Eu não sei se, eu acredito que seja porque esse carro aqui ele é muito pesado. E como ele é muito pesado, quando acaba a energia por um dado momento, o que acontece? Desenergiza os motores. Quando desenergiza os motores, ele desce um pouquinho. Já era. Já não, ele desceu, acabou. Ele vai dar pau. A hora que voltar a energia, você mandar, ele vai dar problema. Então, é uma das características aí que, infelizmente, aconteceu comigo, pelo menos. Se não aconteceu com vocês, coloca aqui para mim nos comentários, por gentileza. Pelo menos aconteceu comigo e não foi apenas uma vez. Eu percebi que quando existe a queda de energia, infelizmente, esse carro todo, ele desce um pouquinho. Desceu um pouquinho, às vezes o bico já enterra na peça e você acaba tendo problemas na hora dele voltar a funcionar. Pode acontecer, por exemplo, do bico aquecer, do bico ele vai se resfriando, ele está ali em contato com a peça, já faz um buraco na peça. É um inconveniente da queda da queda de energia no meio do caminho. Pode acontecer de dar esse tipo de problema. Muito bom. O que mais que nós temos aqui? Show de bola, fechou. Aí o ideal disso é você colocar o tal do no break, né? Bota o no break ali, se houver uma queda de energia menor, ele mantém a máquina funcionando, depois retoma sem problema nenhum. Nós estamos falando de um problema de energia, né? Então não podemos culpar a máquina por causa disso. Acabou a energia da máquina, ela tem a característica dela. O que mais que nós vamos falar aqui? Só que ela não funciona no M600. Eu não consegui fazer troca de filamento dela de forma automática de jeito nenhum. Se você quiser trocar, você tem que ficar olhando qual camada que ela tá, vir aqui mandar fazer a troca de filamento, aí ela pausa, vem para o lado, faz a troca de filamento numa boa, você troca o material, mas você tem que ficar de olho nela. Bom, show! Galera, fantástico. Eu acho que eu dei uma passagem geral. Ainda na escolha dos seus equipamentos. Daniel, você falou, pô, você deixou eu empolgado e desempolgado ao mesmo tempo, porque agora eu tenho um monte de coisa para ver e eu não sei o que eu vou ver do mesmo jeito. Por quê? Porque tem muita informação. É verdade. Galera, tem muita informação. Isso aqui é um equipamentinho simples, bonitinho, num custo muito acessível. Eu acho que é um custo... Você tem uma impressora 3D em casa, há uns 8 anos atrás, para mim, era algo difícil. Hoje é uma coisa totalmente tranquila de se ter em casa. Já estou vendo a galera montando a sua fabriquinha em casa e está tendo bastante sucesso. Eu tenho achado muito legal isso. Mas não é um micro-ondas que você põe na tomada e aperta o botão. Eu preciso deixar isso claro para vocês. Vocês têm uma série de passos, só que na escolha da máquina vocês já viram a quantidade de detalhes que vocês têm que se atentar. E é isso aí mesmo. Numa dessa, que mais que a gente tem aqui para comentar com vocês? O conhecimento é de fundamental importância. Se vocês quiserem, nós estamos aí até o meio-dia de hoje com um cupom de desconto fantástico que é para você vir fazer parte do nosso curso. É só você entrar lá no link, colocar, depois eu vou passar o link para vocês lá no Instagram mesmo, aqui no YouTube eu deixo no primeiro comentário também o link para vocês poderem vir fazer parte. Esse link tem em tudo quanto é tipo de vídeo nosso aqui também, sem problema nenhum, dá para você clicar lá e vir fazer parte do nosso curso, ou então depois vocês mandam uma mensagem para mim no vídeo aí, eu respondo para vocês.
Bom, mas numa dessa, hoje nós estamos com um cupom de desconto especial para vocês de 30% do valor do nosso curso. E não é sempre que a gente tem esse tipo de situação. Acaba hoje ao meio-dia. O que mais que nós temos aí para falar para vocês? Show de bola, eu acho que fechou, pessoal. Aqui nós temos uma máquina muito bacana, 3 modelos de máquina muito bacaninha para você começar, de R$ 1.300 até aí R$ 2.800, vamos colocar R$ 3.000. De R$ 1.300 até R$ 3.000, máquinas fantásticas para vocês estarem começando. Ah, outra coisa, primeira coisa que vocês têm que descobrir é o que vocês querem imprimir. Esse é um ponto de fundamental importância. Eu vou deixar um link também aí, se vocês não tiverem o link, entra lá, daniellobãocentil.com.br, dá para vocês entrarem para nossa semana do workshop, que são 5 vídeos onde eu falo pausadamente cada um dos itens para você fazer a escolha do seu equipamento, para você fazer a verificação do nicho que você quer trabalhar, para você fazer uma porrada de caminhos ali, que são caminhos mais passo a passo para você conseguir se dar bem na parte da impressão 3D, fazendo o menor investimento e não comprando uma máquina que depois não te atenda. Isso é muito importante também. Bom, máquinas então de tamanhos médios, peças de tamanho médios, por exemplo, que tamanho que é uma peça média? Essas peças que nós temos aqui atrás, aqui, ó, na minha opinião, são tamanhos médios. Peças aqui em cima já são tamanhos mais grandes, né? São peças de grande formato. E aí a gente precisaria ter uma base maior. Existem máquinas que têm essa base maior também. A Taikon Max, por exemplo, ela tem uma base de 300 por 300, ela já tem você consegue construir uma peça bem maior. Já essas máquinas aqui, ela tem uma base, umas tem 250 por 250, outras tem 225, outras tem 200, então são peças um pouco menores. Mas nada que possa vir a prejudicar, porque você pode cortar a sua peça e vir fazendo elas em partes. A única coisa é que você vai gastar mais planejamento e mais tempo, mas você faz também numa boa. Agora, dependendo da peça, se for muito grande, aí você precisa ter uma base dela bem grandona para poder fazer essas impressões. Porém, como eu estou aqui para tentar ajudar vocês e não atrapalhar, peças muito grandes exigem que vocês tenham uma habilidade muito bem desenvolvida para vocês estarem imprimindo. Então não aconselho vocês começarem com peças grandes. O passo a passo começa com pecinha pequenininha, começa com pecinha simples e vai aumentando o nível de dificuldade gradativamente. Por isso que o curso ele é tão interessante e tão importante, porque ali já tem várias peças muito bacanas para ser feita e de forma escalonada, onde você vai aprendendo devagarinho. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui. Opa, surgiu umas perguntinhas aqui. Sadoko, vamos lá. Eu tenho uma impressora aberta, porém comprei uma caixa de MDF da Endermax. Posso colocar a Slim? E depois tem o no-break que ajuda nessa ocasião. Olha, o no-break ele ajuda para a máquina não parar caso haja uma falha na energia. Se a falha na energia ficar por muito tempo, o no-break não tiver a capacidade suficiente para manter aquela máquina funcionando por tanto tempo, ela vai parar do mesmo jeito. Mas o no-break ajuda muito, porque às vezes tem uns picos de energia, né? Só dá aquele pico de energia, a máquina para, você fala, o que aconteceu? Deu uma piscada na luz. Você fala, putz, às vezes perdi a minha peça por causa disso. Mas é um item que ajuda por demais. Eu, por incrível que pareça, eu não tenho no-break ainda aqui no escritório, mas eu já tive que me desenvolver para arrumar as peças, porque às vezes as peças ficam lá uns 4, 5 dias imprimindo, é tempo pra caramba. Às vezes, no meio da noite, dá uma piscada na luz. Aí é um problema, porque você não sabe que piscou, né? Quando você está durante o dia aqui, tá o movimento da casa, minha esposa fica aqui e tal, fala, opa, deu uma piscada na luz, as máquinas estão funcionando, ela já vai lá, já põe as máquinas para rodar de novo. Isso é bastante importante. Agora, à noite, dá um pico de energia, você não sabe, às vezes fica parada a máquina lá e às vezes pode acontecer de você perder a peça por causa disso. O bico fica paradão em cima, aí às vezes dá uma judiada ali e tal, acaba às vezes dando alguns probleminhas, mas faz parte do processo. Que mais? Essa caixa de MDF. Cara, a caixa de MDF é um problema. Eu dizer para vocês que vocês podem colocar ou dizer para vocês que vocês não podem colocar. O grande problema é o seguinte, você tem componentes eletrônicos. Todo componente eletrônico, a vida útil dele vai ser prejudicada em função da temperatura. Por isso que nos computadores você tem os coolers, tudo quanto é equipamento você tem cooler para poder fazer a refrigeração. Por quê? Para os componentes trabalharem da forma mais
mais agradável possível, numa temperatura o mais agradável possível. Por quê? Porque os componentes lá dentro já esquentam naturalmente. Se você colocar ela dentro de uma caixa de MDF, existe a possibilidade de você judiar mais da tua máquina. Ponto. Ah, mas Daniel, qual vai ser o benefício que eu vou estar tendo em colocar uma caixa e enclausurando a minha máquina? Pode acontecer, não posso afirmar para vocês, porque cada caso é um caso, pode acontecer da sua vida útil do seu equipamento diminuir. É a mesma coisa de você, por exemplo, começar a andar com o carro seu esmerilhando, andar ali com a rotação lá em cima. Poxa, o carro foi projetado para trabalhar numa rotação de 3.000 RPMs. É a melhor potência do custo-benefício, o melhor consumo e a melhor potência ali a 3.000 RPMs. Se você anda a 6.000 RPMs, tem problema? O carro consegue, ele anda, mas alguns componentes podem vir a se prejudicar em função dessa alta rotação. E aí você vai ter que fazer uma manutenção preventiva ou corretiva de uma forma mais rápida. O que acontece? Que eu vejo o pessoal fazendo. Daniel, eu quero entrar para o ABS. Aí você fala, por que você quer entrar para o ABS? Ah, eu quero entrar para o ABS porque ele é mais barato. O pessoal da 3D Vale, por exemplo, tem ABS lá, se eu não me engano, tem que acertar os valores. Dependendo da quantidade que você compra o quilo de ABS a R$55. É um valor espetacular. Espetacular. Aí você fala assim, pô, R$55, às vezes é a metade do preço de um PLA. Você fala, eu vou enclausurar minha máquina para usar então o ABS. Aí você só tem que colocar na sua continha de custo da sua peça uma manutenção um pouco maior da sua máquina. Então, por exemplo, vamos dizer que essa máquina aqui, eu estipulei que ela vai funcionar por um ano sem me dar problema nenhum. Eu jogo 6 meses. Então o custo dessa máquina aqui, por exemplo, de R$3.000, ele tem que se pagar, por exemplo, em 6 meses de utilização. Aí você vai olhar e falar assim, então a minha hora, o meu custo por hora da máquina funcionando aumentou. No quesito manutenção de máquina, você ter uma recuperação do seu investimento e por aí segue. Aí você olha e fala assim, mas Daniel, peraí, não vai estragar a máquina inteira. O máximo que vai estragar é a minha placa controladora, é um motor, Bom, beleza, pega aí. São 5 motores? Os 5 vão ficar dentro da máquina? Putz, os 5 vão ficar dentro da máquina. Pode ser que se dê problema nos 5? Pode ser que dê problema nos 5. Então, contabiliza. Quanto custa os 5 motores? Contabiliza quanto custa uma placa. E esse, por exemplo, o LCD eu posso tirar. Eu tiro ele e ponho ele para fora. Então, o LCD eu não vou contabilizar o valor do LCD. Pronto, você já tem uma ideia de valor, de quanto você teria que colocar de manutenção no seu equipamento para daqui, por exemplo, 6 meses, para daqui, por exemplo, 1 ano. Quando você está começando, é complicado. Por exemplo, eu tenho uma Tronx aqui, uma 5X SA, que foi uma das primeiras máquinas que nós compramos. E essa Tronx, ela é muito grande e eu ia trabalhar com ela em ABS. Eu queria trabalhar com ela em ABS. Aí eu fiz um projeto nela, onde eu tirei tudo que tinha de eletrônico, coloquei para fora. E aí fiz ali um projeto bacana onde ficava tudo para fora na parte de eletrônica. A única coisa que ficava dentro era a parte do sensor. O sensor de nivelamento ficava dentro e só. Todos os motores ficavam para fora. E os coolers daqui também ficava lá dentro. O cooler deu pau rapidinho. O cooler de bucha acabou dando pau rapidinho. Então eu precisei trocar por um cooler de rolamento. Nunca mais deu problema. Ficou simplesmente fantástico. Então, na alta temperatura, um cooler de rolamento é mais interessante, porque o cooler de bucha, o olhinho que fica ali dentro, ele some. E aí ele some dali, começa a ficar ferro com ferro, acaba que ele gira mais devagar. Como todo o ambiente ele está mais quente, acaba entupindo o bico com muita facilidade. Muito bem, então precisei colocar aí um fan que atendesse melhor essa característica. Só que aí você já começa a modificar a máquina, e aí entra algumas habilidades aí que vocês precisam se desenvolver. O que mais que aconteceu? O sensor de nivelamento automático foi para o espaço num instantinho. Ele era um sensor indutivo, e aí eu fiz uma pesquisinha, o sensor indutivo ele não funciona muito bem com alta de temperatura. Me parece que o sensor BL Touch, ele funciona, por ele ser um pouco mais mecânico, ele funciona melhor nas altas temperaturas. Então algumas máquinas enclausuradas, tudo tem sensor BL Touch. Então pode ser, eu não fiz esse teste ainda, pode ser que um sensor BL Touch para fazer o nivelamento seja interessante. Porém,
Na minha Tronx, no caso, era uma Tronx de 2 anos e meio para trás, não sei como é que ela está hoje, a parte de atualização de firmware e tudo mais, ela deu muito problema no nivelamento automático. O nivelamento automático dela não era legal, eu não gostei, não consegui trabalhar muito bem com o nivelamento. Ele acabava dando ali alguns defeitos. Eu consegui resolver o problema dela quando eu atualizei o firmware dela para o Marlin 2.0. Então, quando eu atualizei ela, foi um trampo violento, pedi ajuda para o pessoal lá do Senai na parte de eletrônica, o Orlandinho me deu uma mão que foi de fundamental importância e a gente conseguiu fazer os ajustes direitinho, por causa da questão de versão, placa e por aí segue, que são os itens mais maçantes aí para a gente estar conversando. Numa dessa, conseguimos colocar para rodar, cara, ficou show. Eu achei assim que ficou espetacular. E ela está todinha enclausurada, funcionando perfeitamente no ABS, show de bola. Mas então temos esses itens para estar pesquisando. Dependendo da situação, aumenta um pouquinho o custo aí da questão de manutenção. Você vai ter um custo menor de material, vai aumentar um pouquinho o custo de manutenção. Agora, pô Daniel, é que eu tô querendo entrar para a parte de mecânica. Eu quero entrar para peças mecânicas. O ABS para peças mecânicas é muito mais interessante, porque ele tem uma tenacidade maior, ele resiste melhor os esforços, o PLA ele é muito duro, ele quebra com facilidade, então é um item que tem que ser considerado, ele é resistente, mas ele quebra. A hora que ele quebra, ele estilhaça. Já o ABS ele tem uma flexibilidade, ele tem ali, o termo mais adequado seria acabei de falar, fugiu o nome de novo. Daqui a pouco me lembra o nome de novo. Fugiu. Numa dessa, ele suporta grandes tensões e ainda tem ali uma flexibilidade legal, ele tem uma tenacidade mais adequada. Então, ele não é flexível de você ter elasticidade, é tenacidade o termo correto. Ele resiste bem aos esforços e tem um alongamento legal. Então, essa aqui é a característica. Que mais? Então, Sadoko, espero que tenha ficado claro para você, meu querido. Fabiano, tudo bem, meu querido? Cara, valeu, cara. Você é um cara 10, está sempre junto com a gente aí. Fico muito feliz de você estar sempre participando. Que mais que nós temos aqui? Tem mais pergunta? No break, perigoso danificar o hardware dela devido à temperatura dentro da caixa. Exatamente isso, pessoal. O grande problema é deixar toda essa parte de hardware dentro do enclausuramento. Então, se der, faz uma refrigeração forçada mais adequada para a parte interna, ou você tem que pensar ali num projetinho. Bacana. E outra coisa que é muito interessante, que alguns alunos já comentaram, dependendo da caixa que você faz, você precisa fazer manutenção da sua máquina. Aí você tira os cabos, aí os cabos ficam tudo passando por dentro de furinho e por aí segue. Para você fazer manutenção, é muito mais difícil, você tem que desmontar toda aquela caixa ali para poder chegar até fazer a manutenção. É um ponto que vocês têm que tomar cuidado também. Por quê? Porque aí negligencia a manutenção. Você vai deixando, porque você não quer fazer a manutenção da máquina, porque dá um trabalho violento. Quando ela está abertinha assim, é mais adequado. Eu vou recomendar para vocês o seguinte. Vocês querem trabalhar com ABS? Se vocês não tiverem essa facilidade de trabalhar com essa parte eletrônica, de projetos e tudo mais, primeiro que você pode vir é fazer o nosso curso. Isso sai muito mais em conta. Agora, não, Daniel, eu não quero fazer um curso, eu quero continuar na tentativa e erro, eu vou sozinho fazendo pesquisa na internet. Meu, tranquilo, estamos aí. E você vai, só que eu já indico para você ir para uma máquina fechada, original. Compre uma máquina fechada, ela é mais cara, mas você vai ter aí uma facilidade muito maior no processo seu de aprendizado. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de perguntas. Deixa eu ver lá. Bom dia, Adriano. Você tá bem? Maravilha. Adriano Oliver, show de bola. Bom, galerinha, eu acho que chegamos. Vocês têm mais alguma dúvida? Se tiver mais alguma dúvida, coloca pra mim. Coloca pra mim aí nos comentários. Aqui a galera do Instagram, show de bola. E a galera do YouTube também está quietinha. Então eu acredito que a gente já tenha passado as informações iniciais para vocês estarem começando. Beleza, pessoal? Foi ótimo estar com vocês. Eu vou tentar, coloca nos comentários aí para mim, eu vou tentar começar a fazer mais lives no período da manhã para tentar estar mais próximo de vocês. Porém, eu estou pensando em fazer lives
no computador fazendo o meu dia a dia aqui. Então a gente vai entrar com projetos diferentes e eu quero ver se eu faço elas todos em lives para vocês. Vai ficar lives um pouco mais longas, mas a gente vai ter um contato aí um pouco mais próximo. Beleza? Só que aí a galera do Instagram não vai conseguir ver a tela, então vai ter que vir aqui para o YouTube. Tá joia, pessoal? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Espero que tenha sido muito legal o final de semana junto com os familiares de vocês e até a próxima live, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Valeu! Ó, surgiu mais uma aqui, ó. Os caras não estão deixando eu ir embora hoje, cara. Olha que maravilha. Deixa eu ver aqui. No break, tal. Deu ou não? Surgiu, mas eu acho que não surgiu, não. Tem mais uma aqui. Aqui. Tem algum tipo de filamento semelhante ao ABS que dá para imprimir com impressora aberta? Opa! Tem. O PETG. O PETG, ele é interessante. Inclusive, eu tô com o PETG aqui. Eu tô com um PETG vermelho aqui, um vermelho muito bonito. E eu não tenho costume de utilizar o PETG, tá, pessoal? O PETG, ele é como se fosse um chicletão. Na hora que ele está imprimindo, ele é meio sacana com a gente, sabe ou não? Como eu não tenho muito costume de trabalhar com ele, o que acontece? A gente tem que calibrar a nossa máquina para aquilo que a gente vai utilizar. Se você fica, ora usa o PETG, ora usa o PLA, ora usa o ABS, ora usa o TPU, ora usa o nylon, rapaz, você vai ficar doido, porque cada material tem um comportamento diferente. E você precisa ajustar a tua máquina para o material que ela vai trabalhar. Então, se você for para a parte de injeção de plástico, por exemplo, você pega uma máquina e ajusta aquela máquina perfeitamente para um tipo de material que você vai colocar nela. Se você ficar mudando o tipo de material do seu processo de fabricação, cara, fica doido o seu processo de fabricação. Você não consegue manter um equilíbrio. Por exemplo, eu na Tronx lá, eu não uso PLA nela. Ela é uma máquina fechada, eu só uso ABS. Já numa maquininha dessa daqui que ela é aberta, eu evito ao máximo colocar ABS nela, ou nylon, ou qualquer outra. Por quê? Às vezes fica incrustações de material dentro do próprio bico. Por exemplo, o ABS funciona a 230 graus, o PLA funciona a 210. Aí vamos dizer que fica ali uma incrustaçãozinha de ABS dentro do bico. E aí ela não vai derreter a 200 graus, mas pode acontecer dele ir lá e entupir o bico seu e começa a gerar uma série de outros problemas. Então, principalmente se vocês estiverem começando, eu não aconselho muito vocês ficarem mudando de materiais. Pega uma linha de material e trabalha nela. O PETG é legal, mas eu não tenho muita experiência com o PETG. Eu fiz vários testes justamente para poder colocar no curso, para poder ter uma visão de como que ele funciona. Achei legal, fizemos até, eu acho que até estava aqui umas fotos que eu tinha feito dele. Chegamos ali em valores muito interessantes de velocidade, deposição de material e tudo mais, porque na época a minha máquina não era fechada ainda, eu tinha pego um projeto industrial para fazer e eu não estava conseguindo fazer no ABS, ele estava empenando. Eu falei, vou fazer em PETG. E aí fizemos ela no PETG, show de bola, ficou uma fiapeira lá que precisaria dar uma ajustada melhor no fatiamento dela, mas naquela época ali, no tempo que tinha para entregar a peça, o cliente resolveu aceitar e estava show de bola. Então a gente acabou fazendo dessa forma. Mas eu não voltei mais no PETG para trabalhar com ele. Então precisaria agora, a gente tem um projetinho bacana para poder fazer, e eu acho que eu vou voltar a pegar o PETG de novo, fazer todos os testes que são exatamente iguais a todos os testes que a gente acaba fazendo lá para o PLA, para o ABS e tudo mais. Tem lá no método tudo direitinho. O mesmo teste que você faz com o PLA, você faz no PETG, você faz no ABS, você faz no TPU e vai calibrando direitinho. Velocidade, temperatura, retração, velocidade de retração, todos os itens numa boa. É o mesmo passo. Beleza? Qualquer coisa, ó, aproveita que ainda estamos aí. Aproveita que nós estamos aí. Eu não estou muito amigável com o Instagram. Preciso até ver como é que faz para cancelar isso aqui. Aqui no YouTube eu estou com mais facilidade. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa transmissão. E se gostaram, coloca nos comentários aí para a gente manter essa estratégia. Porque fazer ao vivo é muito mais legal, porque eu tenho um contato mais próximo aí com vocês. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima.